Outro modo de silêncio proposto pelo neurocientista é o visual. E olha, eu fiquei surpresa com o peso que isso pode ter para efeito de detox mental. Se estima que a capacidade de resolução dos nossos olhos, dos olhos humanos, seja de 126 megapixels. Isso é o dobro da resolução das câmeras de celular mais avançadas, pelo menos das que existem hoje, quando eu estou gravando aqui. Para interpretar tamanha quantidade de informação captada pelos olhos, o cérebro utiliza nada menos do que 85% do córtex, que é uma camada especialmente dedicada às funções cognitivas. Agora, considere quantas horas por dia nós passamos diante de uma tela, de celular, de computador, de TV. Seriam 6 horas? 8 horas? Mais do que isso? Bom, não precisa dizer mais nada, né? A carga de estímulos que o cérebro recebe por meio da visão é uma overdose. Não admira que a gente sinta fadiga mental no final de um dia de trabalho, com os olhos grudados nessas telinhas. O cérebro está saturado de informação. E a grande ironia é que nós vamos descansar vendo séries na TV, né? Segundo Michel, manter então os olhos fechados por alguns minutos diminui drasticamente o fluxo de informação para o cérebro, que pode então ter uma redução da sua atividade. As ondas cerebrais desaceleram e a frequência elétrica do órgão diminui como um todo, favorecendo então um estado de sutil relaxamento. O detalhe que faz a diferença aqui é bloquear não só a visão, mas também a claridade, tá? Os olhos precisam ficar numa escuridão total. Eu cubro os olhos com uma máscara facial preta de malha, bem macia, daquelas mesmas que a gente começou a usar na pandemia, sabe? É bem mais confortável que o tapa-olhos tradicional. No início a gente talvez ainda veja algumas manchas ou pontos brilhantes no campo visual. Isso é um efeito residual das imagens que os olhos estavam captando até então. Mas com o passar dos minutos, nós mergulhamos na escuridão. Então, ficar de 10 a 15 minutos deitados, com os olhos cobertos, é muito restaurador. Nós podemos também nos entregar ao silêncio corporal, que consiste em aquietar o corpo. O nosso físico, ele padece muito com tudo aquilo que nós reconhecemos que intoxica a nossa mente. Os pensamentos negativos e ansiosos, as ruminações, o excesso de informação e ruídos, as notícias ruins, a zoeira das redes sociais, os excessos de atividades que a gente impõe a si mesma. Todo o estresse, ansiedade, as tensões, a agitação que nós sentimos se transfere para o corpo, contrai os músculos e chega até mesmo a inflamar os nervos, como aconteceu com o Michel. Fora isso, o corpo fica literalmente intoxicado pelo excesso de hormônios do estresse, adrenalina e cortisol, né, que nos deixam irritadiços, prejudicam a qualidade do sono, alteram os padrões do fluxo sanguíneo, podendo causar enxaquecas, e eu poderia ainda listar muitos outros efeitos indesejáveis para a saúde. Mas nós vamos ficar por aqui, tá? Em vista disso, faz todo sentido a gente ter momentos de silêncio corporal, né? E como é que se faz isso? Nos permitindo parar por alguns minutos. Sentar ou deitar confortavelmente e respirar com calma, profundamente, sentindo a respiração no abdômen. Atenção aqui, tá? Sentindo a respiração. Sentindo o abdômen expandir na inspiração e relaxar na expiração. Muito bem. Que efeitos dessa prática a neurociência constatou? O Michel cita um que é muito importante, que é a ativação do sistema nervoso parasimpático, que tem como função acalmar o corpo e a mente.
Se o sistema simpático é aquele que gera as reações de estresse e da ansiedade, as alterações fisiológicas, aquele mal-estar todo, o parasimpático bota uma ordem na casa, faz o organismo voltar à normalidade. O corpo relaxa. E olha, esse exercício para aquietar o corpo acalma também a mente. No instante em que nós sentimos a respiração, o nosso cérebro opera no modo experiência direta. E nesse modo, os pensamentos momentaneamente silenciam. Aqueles pensamentos negativos, de preocupação, de aflição, de ruminação, de acontecimentos que nos intoxicam e alimentam os estados de estresse e ansiedade, eles cessam por instantes. Dali a pouco, eles retornam, porque os nossos pensamentos são insistentes mesmo. E aí é só voltar a sentir a respiração, continuar fazendo assim por 3, 5, 10 minutos, quantos a gente puder. Você que acompanha esse podcast já me ouviu falar várias vezes nisso, né? É uma prática de mindfulness, simplesmente. Bom, por fim, nós temos o silêncio atencional, que favorece o detox do cérebro no sentido literal da palavra. Concentrar-se em uma tarefa ou prestar atenção em algo são capacidades do cérebro que consomem muita energia. Energia que as células cerebrais, os neurônios, obtêm a partir da glicose que circula no sangue, tá? Nesse processo de queima da glicose, digamos assim, sobram resíduos moleculares, uma espécie de lixo que o cérebro precisa descartar. E para isso, ele tem uma rede de drenagem que recolhe os resíduos e joga na corrente sanguínea. Magnífico isso tudo, né? Eu fico maravilhada com a perfeição desse nosso corpo, porque é divino. Magnífico. Mas enfim, esse mecanismo de descarte de resíduos ocorre em períodos de repouso do cérebro, principalmente quando a gente dorme, mas não só quando nós dormimos. Momentos de silêncio atencional durante o dia também são aproveitados para esse descarte. Bom, e como se faz, então, o silêncio atencional? Dando uma pausa nas tarefas em que a gente usa o raciocínio e a atenção, como ler, escrever, falar, analisar. Agora, não se faz pausa atencional checando mensagens no celular nem vendo vídeos, né? Isso pode nos distrair do trabalho, mas requer o uso dos nossos recursos cognitivos de qualquer maneira. Um momento de silêncio atencional, segundo Michel, é um momento de não pensar, de ficar à toa. Ele não menciona um tempo, tá? Fala apenas em alguns minutos, talvez uns 5, um pouco mais. Eu vou esticar as pernas, dar uma volta no jardim, fazer carinho nos meus cachorros, vou me sentar um pouco ao sol. Poderia também fechar os olhos e ficar em silêncio, apenas sentindo o corpo relaxar, né? Eu sempre que sinto meu rendimento cair, eu dou uma paradinha para descansar a minha cabeça. E quando eu retorno ao trabalho, o raciocínio flui melhor. Bom, eu agora convido você a experimentar essas formas de silêncio que nós exploramos aqui. O acústico, o visual, o corporal e o atencional. Experimente, se observe, perceba a si mesmo nessa rara experiência na nossa vida que é a quietude. Diz o Thich Nhat Hanh no seu livro: se você puder separar alguns minutos para si, para acalmar o corpo, suas sensações e a sua percepção, a alegria se torna possível. A alegria da calma verdadeira se transforma em um alimento diário e curativo. Que você esteja bem. Um abraço.